Olá meninas, boa tarde. Hoje nós vamos ler o capítulo 3 e eu vou gravar num só vídeo também, tá bom? Vai ser bem rápido. Diz assim, dia 3, conheça o ladrão da beleza. Para o segredinho de hoje, gostaria de compartilhar a mensagem que recebi de uma moça, uns anos atrás. Eu gosto muito de conversar com jovens e adolescentes sobre questões relacionadas a namoro. E essa moça me escreveu para pedir conselhos sobre um rapaz. Removi questões pessoais do texto porque quero usá-lo como exemplo para a nossa conversa de hoje. Aí essa moça, teve esse atendimento, essa conversa com a dona Nanda. Aí diz assim: Nanda, tenho 23 anos e conheço um rapaz desde os 12. Quando eu fiz 16 anos, ele se tornou o obreiro de sua igreja. Namorou uma obreira e em pouco tempo ele se casou. Continuamos a manter contato somente pela internet. 4 anos depois, o casamento dele fracassou. Ele deixou a igreja, começou a sair com um monte de mulheres e fazer coisas que outrora julgava ser pecado. Ele até chegou a me pedir em namoro, mas eu recusei. Por exemplos familiares, penso que se um homem fracassa no primeiro casamento, fracassará no segundo e irá atrás de um terceiro. Este ano, 3 anos depois do divórcio, esse rapaz começou a me procurar, dizendo que precisa de uma amiga e que não tinha intenção de namorar. Ele sempre me respeitou e me trata muito bem. Nessa nova aproximação, eu comecei a gostar dele, mas continuo a ter dúvidas. Minha família acha que o fato de ele ter sido casado não é impedimento algum e que o estilo de vida que ele leva é normal, coisa de homem. Eu não acho isso e quero saber qual a sua opinião. Gosto dele, mas não vou sofrer por ninguém. Aí a dona Nanda diz assim: é raro alguém dessa idade pedir conselho. Por isso fiquei muito feliz em poder ajudar essa jovem. De maneira geral, a situação dela é bastante comum entre as moças, com alguns detalhes diferentes. Muitas querem saber se namorar um mulherengo vai dar certo ou não, se o relacionamento com um homem agressivo pode durar e coisas do tipo. Todos esses casos estão relacionados a um inimigo mortal da beleza de qualquer mulher, as ciladas. Então, o segredo de hoje é: proteja-se das ciladas. Então, o diabo, ele cria diversas situações, ciladas, para que a gente caia. No caso dela, foi alguém que já foi casado, que foi da igreja. Lá no trabalho, de repente, você tem aquele amigo que ele quer porque quer ser teu amigo. Uma coisa eu aprendi: mulher casada não tem amigo, tem conhecidos, colegas, mas amigo, o seu amigo é o seu esposo. Foi difícil para mim, porque eu tinha muitos amigos, mas quando eu aprendi isso, se tornou fácil, sabe? E evitei muita coisa no relacionamento. O que são ciladas? Aí ela conta uma outra história. Quando eu era bem novinha, minha tia morava numa casa na cidade no Rio de Janeiro, e atrás da casa havia uma pequena floresta. Um dos passatempos favoritos dos meus primos e meu também era tentar pegar passarinhos. Não lembro se conseguimos pegar algum, mas me lembro da armadilha que montávamos. Era uma caixinha toda disfarçada, com folhas em volta e com um monte de comidinha lá dentro. Quando o passarinho parasse para comer, puxaríamos a caixinha e pronto, ele estava preso lá dentro. Isso é uma cilada. Existem situações em nossa vida que são exatamente assim, atrativas, aparentemente inofensivas, uma oportunidade única, mas logo que se ajeita nela e começa a saborear aquela comidinha estratégica colocada, pumba, a tampa da caixa se fecha e você está presa. O maior problema da cilada é que é muito difícil sair dela sozinha. Você não sabe quanto tempo vai se passar até que consiga se libertar. Quero falar algo que me aconteceu. Muitas de vocês sabem, que meu esposo está acidentado. Mas uma semana antes de ele se acidentar, eu recebi uma proposta. Eu trabalho com bolo e sou confeiteira. E eu estava estudando de manhã, fazendo um curso técnico em panificação.
E à tarde eu estava disponível, né, na igreja, cuidando das coisas de casa. Só que eu recebi uma proposta de emprego, um salário quase o salário do meu esposo, né, um bom dinheiro. Só que assim, de 1 da tarde até 10 da noite. 10 da noite. Então eu teria que sair 6 horas da manhã de casa, eu ia chegar em casa 11 horas da noite. Como iria ficar o meu casamento, né? Como iria ficar os meus filhos? Eu tenho 4 filhos. Eu tenho essa mais velha de 19 anos, que já tá trabalhando, né? Começou hoje, aliás, né? Graças a Deus, carteira assinada. O meu filho de 17 anos, que é autista. Tenho a minha filha de 11 anos e a caçulinha de 5 anos. Que para as duas, eu tenho que dar esse suporte. E para o meu filho também. E eu tenho uma igreja, a obra de Deus, né? E eu primeiro aprendi que primeiro é Deus, minha vida com Deus, depois vem o meu casamento, né? E depois vem a minha família, então, e depois a obra de Deus. E aí, eu fiquei entre a cruz e a espada. Será que eu vou para esse trabalho? Será que eu vou aceitar? Só que eu aprendi também que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então, tudo que é de Deus me dá paz. Se uma coisa que vai até você não tem paz, não foi enviado por Deus. E eu não estava em paz. Então, eu fui para o culto e eu falei com Deus. Eu falei, meu Deus, eu preciso sair daqui com o Senhor me confirmando que é da tua vontade que eu vá. Porque eu não ia ter tempo mais de ir para a igreja. Né, de congregar, porque isso é muito importante também. Eu não ia ter tempo para minha família. E eu tive que fazer uma escolha. Eu fiz uma oração e eu falei para Deus, meu Deus, se é a tua vontade, até terminar esse culto, o Senhor vai me dar paz. Mas se não for a tua vontade, o Senhor também vai me mostrar. E é incrível, gente, quando a gente age de sinceridade, Deus ele te dá uma luz. E aí Deus falou comigo, você não vai, não é para você ir. E quando ele falou não vai, eu fiquei, aí na hora quando eu disse sim Senhor, meu Deus, na oração, eu não vou, pessoal, foi algo automático, veio um refrigério dentro de mim. Aquela angústia que eu estava sentindo saiu e deu lugar à paz. Então ali eu vi que era o que? Uma armadilha do diabo, uma cilada para eu deixar de ir à casa de Deus, eu deixar de cuidar da minha família, do meu casamento, dos meus filhos. E aí, mais pra frente, houve o acidente do meu esposo, eu tive que parar o curso sem nenhum problema. Mas já pensou se eu estivesse trabalhando? Como ia ser? Então, Deus, ele sabia de tudo. Então, o momento era cuidar da minha alma, da minha vida e cuidar da minha família e do meu casamento. Mas só quando a gente está sensível à voz de Deus, quando a gente realmente quer agradar a Deus, que a gente consegue dar ouvidos à voz de Deus. Aí, a história que aquela moça me contou foi aos meus olhos um caso claro de cilada. O ponto que mais alertou foi quando ela disse que ele havia sido obreiro da igreja. Isso significa que ele colocava a mão sobre as pessoas que precisavam ser libertas de problemas, de demônios, do mal. E orava por elas. E agora havia se entregado justamente a esse mundo do mal contra o que ele havia lutado. A única coisa que eu pude pensar foi que, em pouco tempo, a vida dele seria um verdadeiro inferno. Diariamente, diversas ciladas aparecem em nosso caminho com a tentativa de nos capturar a atenção de um colega de trabalho justo no dia em que você brigou com seu marido, ou uma oportunidade única de ganhar dinheiro fácil, bem quando a fatura do cartão de crédito foi para as alturas. Não acredite em coincidências. Existe sim um poder maligno que deseja prender as pessoas e fazer da vida delas uma miséria. A mente maligna que está por trás de todas essas ofertas é do próprio diabo. Satanás, Lúcifer, demônio, não importa o nome que lhe dão, ele é real e trabalha incansavelmente para destruir o maior número possível de seres humanos.
o mal por trás das situações. Existe um texto na Bíblia que explica melhor essa forma de atuação do diabo e das forças do mal. Em Efésios 6,12 diz assim: não é contra as pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. As ciladas são armadilhas desses exércitos espirituais da maldade, para capturar o nosso coração e nos tornar prisioneiros deles. O grande problema é que muitas vezes não percebemos o perigo nas situações e caímos de cara. Ficamos distraídas com pessoas, com as oportunidades, com os sentimentos e não percebemos o que está por trás de tudo isso. Um grande plano do mal para nos prender. Ele influencia situações, pensamentos e palavras para conseguir seu objetivo. No caso da moça que me escreveu, aquele rapaz era sem dúvida um problema, mas ele não era o problema sozinho. Ele era a isca que o mal oferecia àquela garota na tentativa de atraí-la também para a armadilha se apoderar dela. Quem cai numa armadilha dessas vai com um caminhão sem freio ladeira abaixo. São anos de tristeza, de opressão, de choro e amargura. A beleza vai se esfarelando dia a dia com as decepções, as notícias ruins. No final, sobra apenas um trapo de pessoa. Mas não se desespere. Existe um jeito de proteger sua beleza e seu coração. A armadura. Efésios 6 não apresenta apenas o conceito das ciladas, mas também a forma de se proteger delas. O apóstolo Paulo, autor desse texto, chama essa proteção de armadura de Deus. Veja, em Efésios 6, 11 e 13 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo, pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados e poderes, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade das regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. O dia mau, meninas, vem para todos. O dia mau é aquele dia que vem aquele problema que parece uma bomba, assim, ó, bom. Mas se eu estou revestida da armadura de Deus, se eu oro, se eu jejuo, se eu medito na palavra de Deus, se eu pratico a palavra de Deus, eu consigo resistir a esse dia mau. E eu consigo permanecer firme na presença de Deus. Porque é como eu estava falando com uma amiga mais cedo. O diabo, ele faz isso. Você começa a caminhar com Deus e ele começa a criar situações, tipo assim, tá tudo dando errado. Aí você começa a pensar, poxa, mas eu tô procurando fazer tudo certo, eu tô começando a ir pra igreja, eu tô falando a verdade, eu não tô mentindo, eu tô procurando fazer tudo certo. E tudo tá dando errado. Por que ele faz isso? Que é para você desistir, que é para você retroceder, que é para você não crer. E é agora que você tem que orar mais, jejuar mais, buscar mais, fazer tudo certinho mais ainda e dizer, meu Deus, eu confio no Senhor, eu creio na tua palavra. Aí vai passar um dia, 2 dias, uma semana, às vezes até um mês, mas vai passar. Eu aprendi que tudo passa. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aí diz assim, não vemos armadura todos os dias, mas pelos filmes você deve se lembrar do que é. Aquela roupa de ferro que protegeu os soldados nas batalhas de antigamente. Tinha um capacete para proteger a cabeça, uma couraça para cobrir o peito e os órgãos vitais, placas para guardar as mãos e as pernas. Apenas as articulações ficavam de fora para que o soldado pudesse atacar, usando a espada e se proteger usando o escudo. Deus criou uma armadura dessa para que pudéssemos nos proteger nessa luta diária contra o mal. Ela guarda estrategicamente nossa mente, nosso coração, nossas mãos e pés. Nos dá um escudo para aplacar as flechas que o mal lança contra nós e uma espada para enfrentá-lo. Essa armadura não está vindo em lugar nenhum, porque apenas Deus pode dá-la. Se quiser, você pode recebê-la por meio da fé em Jesus Cristo. A única chance que temos contra o mal é ter dentro de nós o maior bem, Jesus Cristo. Quando reconhecemos que somos fracas demais para vencer o mal sozinha e pedimos sua ajuda,
Ele se coloca ao nosso lado e nos dirige e protege de qualquer cilada. Se você já crê, então verifique no seu armário. A armadura está lá. É só vesti-la diariamente para não cair em nenhuma cilada. Se estivermos revestidas dessa armadura, pode ter certeza, vai ser beleza pura. Então, a tarefinha, revista-se da armadura. Reflita sobre situações que já viveu ou que pessoas próximas viveram ou ainda vivem e que são verdadeiras ciladas para a vida delas. Depois reflita. Como assim refletir? Por exemplo, às vezes você tem um familiar que insiste naquele relacionamento e você sabe que isso não vai dar certo, que não dá certo. O diabo está armando aquela cilada para ele, então você tem que usar isso para você. Se você está vendo que esse tipo de relacionamento não dá certo para ela, para ele, então você sabe que para você também não vai dar. Então, não caia. Eu aprendi que o sábio aprende com os erros dos outros. Já o tolo aprende só apanhando, né? Com seus próprios erros. Então, a gente tem que ser sábia, aprender com os erros dos outros. Entendeu? Aí diz assim, primeiro, né? Como é que eu vou refletir? Eu já tenho essa armadura de Deus sobre mim? Você vai pensar. Você já tem essa armadura de Deus, que é Jesus dentro de você, que é a palavra de Deus dentro de você, que é a oração, o jejum, a meditação, porque se você não tem, você está sujeito às armadilhas do mal. Segundo, como a armadura de Deus pode ser útil para me guardar dessas situações? Você pode encontrar uma descrição completa da armadura de Deus na Bíblia em Efésios 6, do 14 a 17. Se você concluir que não tem armadura e entender que é impossível ganhar essa luta contra o mal, fale com Deus. Não requer um lugar especial, um horário especial, nem palavras especiais. Diga o que quiser, do seu jeito, como se estivesse conversando com alguém a quem respeita. Ele certamente vai ouvir as suas palavras e lhe mostrará o que fazer. Então ore todos os dias. Senhor, me reveste com a tua armadura. Sabe, seja sincero, meu Deus, eu confesso que eu não tenho orado, que eu não jejuo, que eu não leio a Bíblia, mas me ajuda. Peça ajuda de Deus, Ele vai te ajudar. E a dica de beleza, né, de dentro para fora. Sei que essa tarefa não é algo que muitas de nós gostaríamos, mas percebo que a necessidade e seus benefícios em mim mesma. Então posso comprovar que funciona. Muitas vezes temos o esmero de cuidar do nosso corpo. Mas também não podemos esquecer que esse cuidado deve iniciar por dentro. Ao beber água diariamente, estamos fazendo isso. A primeira coisa que notamos é como a nossa pele fica mais bonita. A pele dela é oleosa e quando ela bebe bastante água, ela percebe a melhora. Então, qual é a sua tarefinha física, né? É beber água. Beba água. Às vezes, muitas de nós têm infecção urinária, acaba tendo problema nos rins. Ah, minha pele está muito cheia de espinha, está muito seca. Beba água. Eu estou me esforçando, gente, tá mais nesse calor. Então, beba água, sabe? E se revista dessa armadura de Deus. Ore. Peça para Deus, Senhor, me reveste com a tua armadura. Me reveste com o capacete da salvação, com a espada do Espírito, né? Peça. E medite em Efésios capítulo 6, do versículo 11 até o 17, tá bom? E vigie contra as ciladas do diabo. Aprenda com os erros dos outros. Não estou dizendo que você vai ficar olhando para a vida dos outros. Não é isso, gente. Não é isso. Mas você viu que aconteceu um problema ali na sua família, com alguém conhecido, que deu errado. Não pague para ver. Não pague para ver. E eu te digo que isso é uma verdade. Porque quando eu passei a fazer isso, a botar em prática, quando eu via que aquela conhecida minha batia a boca com o marido e ele vinha, eu falei, meu Deus, não, tá errado. Não vou bater boca. Lógico que tem coisas que eu vou falar, que eu vou contra o que meu marido fala, vai ter coisas? Vai. Que eu não vou concordar na criação dos meus filhos? Vai. Mas eu vou saber falar, não é brigando, né? Então,
Eu via que aquilo estava errado, não quero ser assim. Eu via que a fulana tinha mágoa e estava fazendo ela ficar doente, que estava fazendo ela definhar. Deus me livre, eu não quero isso para mim. A palavra de Deus diz que a mágoa ela é câncer nos ossos. Então, se você tem ficado doente, será que não tem uma mágoa aí? Arranca. Não caia na armadilha do diabo. Se você vê que tem pessoas que gostam de comprar, vivem endividado, não faça isso. Isso eu aprendi. Que eu gostava muito de comprar. E olha que eu nunca fui negócio de marca, assim. Talvez quando eu fosse mais jovem. Mas depois que eu fui mãe, mas eu gostava de comprar as coisas. E eu me libertei disso, graças a Deus. Porque eu vi que fazia eu me endividar. Então, eu não conseguia guardar dinheiro. Agora tá apertado porque meu esposo tá operado, né? Mas mesmo assim, Deus não tem deixado faltar, tem suprido as nossas necessidades, tem nos ajudado. E aí é nessas horas que o diabo, ele cria situações para eu duvidar, para eu deixar de crer, de confiar. Mas eu escolhi crer, confiar. Porque é muito fácil dizer que eu confio em Deus quando tudo tá bem e quando tudo tá mal. Entendeu? Então, pense nisso. Se proteja das armadilhas do diabo. Aprenda com os erros dos outros. Não pague para ver. Tá bom? Então, e medite na palavra de Deus. Sabe? O livro de Salmos é um livro muito rico. Que nos ensina muito. Nos ensina a nos humilhar para Deus, a buscar a Deus, a reconhecer que a gente pecou, que a gente errou. Sabe? É uma bênção. Então comece a meditar no livro de Salmos. Quando a gente terminar esse livro, nós vamos meditar em Salmos. Deus deu essa direção, nós vamos meditar. Tá bom, meninas? Então, Deus abençoe, se proteja contra as ciladas do diabo.